Ok, continuando com a nossa série de vocabulário em ordem alfabética, temos hoje essas palavras, mais 10 palavras. A primeira palavra é a palavra alcoholism. Alcoholism. Alcoholism significa alcoolismo. O exemplo: I hate alcoholism. I hate alcoholism. Significa que eu odeio o alcoolismo. A segunda palavra, que é a palavra alight. Alight significa incendiar ou aceso. Tem vários significados. Veja o exemplo. The gas fire was still alight. The gas fire was still alight. O fogo de gás ainda estava aceso. Temos também esta terceira palavra, que é a palavra alike. Alike significa igual. O exemplo seria: My sister and I are not at all alike. My sister and I are not at all alike. Então, eu estou falando que eu e minha irmã não nos parecemos em nada. Temos também a quarta palavra, que é a palavra alive. Alive, que significa vivo. O exemplo seria: None of my grandparents are alive. None of my grandparents are alive. Nenhum dos meus avós é vivo. Temos também a quinta palavra, que é a palavra allocate. Allocate. Allocate significa alocar ou distribuir. Veja o exemplo. He allocated his cookies out among his friends. He allocated his cookies out among his friends. Que significa: ele distribuiu seus biscoitos entre os amigos. Mas aqui nesta frase, ou seja, neste caso, usamos muito mais a palavra hand out, que é o phrasal verb. Hand out, que significa distribuir, dar um por um, ok? Mas também a palavra allocate significa alocar ou distribuir. Temos também a palavra almighty. Almighty. Almighty significa todo-poderoso. Então, eu poderia dizer assim: I like to praise my almighty God. I like to praise my almighty God. Significa que eu gosto de louvar o meu Deus todo-poderoso. Temos também a palavra along. Along, que significa ao longo. O exemplo seria: We went for a walk along the river. We went for a walk along the river. Isso significa: fomos caminhar ao longo do rio. Temos também a palavra, que é a oitava palavra, although. Although, que significa embora ou apesar de, contudo, conquanto. Então, são significados desta palavra. Veja o exemplo. He had dinner although he wasn't hungry. He had dinner although he wasn't hungry. Então, eu estou falando aqui, ele jantou, embora estivesse sem fome. Temos também a nona palavra, que é a palavra altitude. Altitude. Altitude significa altitude. Então, o exemplo seria: At an altitude of 2,000 meters.
at an altitude of 2,000 meters. At an altitude of 2,000 meters, que significa a 2.000 metros de altitude. Temos também a última palavra, que é a 10ª palavra, que é a palavra altogether. Altogether, que significa totalmente ou completamente. Veja o exemplo. I am not altogether convinced he's right. I am not altogether convinced he's right. Então, aí eu estou falando que não estou totalmente convencido de que ele tenha razão. Então, são essas palavras que eu preparei nesta aula, ou seja, para o dia de hoje. Sei que você gostou. Peço para você dar o teu like aí, comentar o que você achou do vídeo. Eu estou explicando melhor de acordo com o nome do canal. Well Explained English, o inglês bem explicado. Mas ainda, sei que eu não estou explicando melhor. Aqui eu estou falando coisas para você expandir o teu vocabulário. Ainda eu não vejo nenhuma coisa para explicar até agora, porque estou te dando algumas palavras mais usadas, você como iniciante, mas vamos também entrar na gramática, onde eu vou te explicar tudo, você ser capaz de falar inglês em alguns dias, e você vai comentar aí embaixo que você não aprendeu na escola, você vai aprender aqui. Então, tchau!